Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e ao estudo da Palavra de Deus. Esperamos que estes comentários possam contribuir para a sua aula, para a sua pregação ou mesmo para a sua edificação pessoal. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje temos a oportunidade de estudar a segunda carta das chamadas epístolas pastorais, que são compostas pela primeira e pela segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. As cartas chamadas epístolas pastorais são assim reconhecidas porque não foram direcionadas a uma igreja, mas foram direcionadas a pessoas. No caso aqui, ao líder da igreja que estava em Éfeso, o nosso irmão Timóteo. Esta segunda carta a Timóteo, ela é importante e tem um diferencial da primeira carta, porque esta é a última carta do apóstolo Paulo. Portanto, são as últimas instruções de um mestre ao seu discípulo. Introdução à segunda carta a Timóteo. O autor é Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. O destinatário é a Timóteo, meu amado filho, como Paulo assim o chamava. O tema, o ministro ideal. A data da carta é cerca de 67 depois de Cristo. Ao lado nós temos a estatística da Bíblia Dake concernente à segunda carta a Timóteo. Esta carta seria a 55ª entre os livros da Bíblia. Possui 4 capítulos, 83 versículos, 68 versículos são de história e possuem 15 profecias, entre as cumpridas e aquelas que ainda hão de se cumprir. Há uma informação relevante quando consideramos a data do livro desta segunda carta. Quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, ele não estava mais preso em prisão domiciliar em Roma. Portanto, Paulo era livre. Porém, 2 anos depois, quando ele escreve esta segunda carta, Paulo está preso novamente e está pressentindo que a hora da sua morte está chegando. Por isso, chega-se à conclusão de que esta segunda carta possa ser a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu esta carta a um dos seus discípulos, ou o discípulo mais próximo de Paulo, que era Timóteo. Vamos conhecer um pouco mais a respeito desse jovem pastor. O discípulo Timóteo, filho de um pai grego e de uma mãe judia crente, que tinha por nome Eunice, Timóteo alcançou bom testemunho na sua cidade e foi chamado por Paulo para acompanhá-lo na obra missionária. O jovem Timóteo serviu com Paulo no Evangelho, acumulando experiência até tornar-se um dos líderes da igreja. Timóteo tornou-se homem da confiança de Paulo e por este era chamado de filho. Na sequência, temos aí algumas virtudes que a Bíblia Sagrada nos apresenta do jovem Timóteo. Ele era zeloso e obediente, servo perseverante, tinha uma boa reputação, era amado e fiel, era fidedigno, além de atencioso e dedicado. Uma contribuição aí da Bíblia de Estudo Pentecostal. O bom relacionamento entre o apóstolo Paulo e o seu discípulo Timóteo parece ter ultrapassado o relacionamento de apenas irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo tinha um afeto tão carinhoso por Timóteo que o tratava como filho. E a Bíblia diz que Timóteo também trata o apóstolo Paulo como se fosse o seu próprio pai. Isso pode ser explicado pelo fato de que Paulo não constituiu família, logo não tinha filhos.
E também Timóteo estava longe do seu pai e da sua mãe, o que aproximou ainda mais o discípulo e o seu mestre. Certo é que a companhia um do outro era benefício não apenas para um, mas para os dois, e os dois juntos certamente se ajudavam nesta grande caminhada. O carinho do apóstolo Paulo por Timóteo era tão grande que a Bíblia Sagrada diz que ele tinha saudades de Timóteo e apenas a lembrança das lágrimas de Timóteo já trazia gozo em seu coração. Isto está no primeiro capítulo e o versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Timóteo, além de ser o destinatário desta carta, ele passa a ser para nós, os leitores da carta, um representante de toda a classe pastoral. Dessa forma, ao ler a carta a Timóteo, nós estamos lendo orientações de Paulo não apenas para Timóteo, mas para toda a liderança da igreja, aos obreiros que desejam agradar ao dono da obra. No contexto da carta, o apóstolo Paulo inicia fazendo a sua apresentação e saudando a Timóteo como um amado filho, e a sua saudação é na graça, na misericórdia e na paz de Deus. Na sequência da sua carta, ele traz à memória a origem da fé de Timóteo. Está registrado na segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O registro de Paulo nos favorece com a informação da genealogia de Timóteo. Porém, não é isto que está em evidência. O que está em primeiro plano na referência é a origem da fé de Timóteo, ou seu tipo de fé, que era uma fé não fingida. Nós aprendemos por este texto que, primeiro, a fé de Timóteo não era hipócrita. Não havia hipocrisia, mas a sua fé era uma fé genuína, verdadeira e legítima, pois estas são características de uma fé não fingida. Segundo, o apóstolo Paulo também nos dá a informação de que esta fé não fingida, ela tinha um berço, e o berço era o exemplo da sua avó e da sua mãe. Duas mulheres que, além de deixarem o legado do exemplo para Timóteo, também se ocuparam de ensinar o seu filho conforme as Sagradas Escrituras. Após este momento, o apóstolo Paulo então passa a registrar ensinos para Timóteo de como deve ser um ministro ideal, que era isto que o apóstolo desejava que Timóteo se tornasse. Paulo exorta a Timóteo a firmeza e a constância. No primeiro capítulo nós trazemos as informações. Desperta o dom que há em ti, não te envergonhes de Cristo, nem de mim, disse o apóstolo Paulo. Conserva o modelo da sã palavra ou da sã doutrina. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. Que depósito? Depósito do conhecimento da palavra. Já no início do capítulo 2, ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo. Ensine a homens fiéis e idôneos para que possam também ensinar aos outros. E sofre comigo as aflições de Cristo. Temos na sequência 3 metáforas que Paulo usa para exemplificar o estilo de vida que deve ser vivido pelo ministro ideal. Primeiro nós temos aí a metáfora do soldado. A ideia principal está vinculada à dedicação exclusiva, desconectado de atividades civis
e subordinado a uma única hierarquia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda metáfora usada por Paulo é de um atleta. A essência do texto está relacionada à preparação e à dedicação do ministro de Cristo aos seus deveres espirituais. Por último, não menos importante, nós temos aí o exemplo do lavrador, que traz à memória o trabalho árduo e perseverante que espera-se do ministro. Caso contrário, não haverá colheita. Através destas três metáforas, o apóstolo Paulo espera do ministro ideal que ele seja totalmente consagrado à causa do Evangelho. O apóstolo Paulo também espera do ministro ideal que este possa suportar as adversidades que, segundo o apóstolo Paulo, certamente haverá. O apóstolo também aguarda que o ministro ideal possa ser forte o suficiente para negar a sua própria vontade para poder cumprir a vontade de Deus. Certamente que este é um dos pontos mais difíceis, negar a própria vontade para dar continuidade ao santo ministério. Mas é isto que Paulo espera do ministro ideal. O apóstolo, além de falar sobre as responsabilidades do ministro, ele também fala sobre as recompensas, nos lembrando que o soldado da metáfora também recebe a recompensa de agradar o seu comandante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O atleta, por sua vez, também tem a sua recompensa, que é a coroa da vitória. E o lavrador também tem por recompensa participar da colheita, ou seja, a recompensa para aqueles que desenvolvem a obra do Mestre. O apóstolo Paulo, para finalizar este raciocínio, ele ainda nos deixa um registro que serve como consolo e também como alerta para todos os ministros de Cristo. No capítulo 2, a partir do verso 11, ele diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Para os ministros, se sofrermos, também com ele reinaremos. E vem um alerta: se o negarmos, também ele nos negará. Para fechar, ele diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ainda no capítulo 2, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo traz para nós registro da conduta de um ministro ideal segundo a vontade de Deus. A conduta do ministro ideal. Primeiro, ele evita contendas de palavra que nada aproveita. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele diz que a conduta do ministro ideal é esforçar-se pela aprovação de Deus. Segundo, não tem também do que se envergonhar, ou seja, não se envergonha da causa do Mestre. E em terceiro, maneja bem a palavra da verdade. E por último, evita os falatórios contrários aos ensinos cristãos. No próximo slide, o apóstolo Paulo continua falando sobre a conduta do ministro ideal. Ele diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Ele diz mais: o servo do Senhor fica longe de discussões tolas e sem valor. O servo do Senhor não deve viver brigando. O servo do Senhor deve ser educado, o servo do Senhor deve ser apto para ensinar, o servo do Senhor deve suportar o sofrimento e o servo do Senhor deve corrigir com delicadeza aqueles que resistem à verdade. O servo do Senhor é uma tradução de o ministro do Senhor.
Ainda falando sobre a conduta do ministro de Cristo, o apóstolo Paulo complementa dizendo que em uma grande casa existem vasos de honra e vasos de desonra. Em outras palavras, ele está dizendo que existem ministros de honra e ministros de desonra. E o que define a classificação para um lado ou para o outro é o relacionamento do ministro com a palavra de Deus, com a santa doutrina. E nós podemos pontuar pelo menos 4 pontos que espera-se do ministro ideal. Primeiro, espera-se de um ministro de Cristo que ele possa conhecer a santa doutrina, conhecer a palavra. Segundo, espera-se do ministro de Cristo que ele pratique a palavra, que ele pratique a sã doutrina, que ele viva a palavra de Deus. Em terceiro lugar, espera-se do ministro de Cristo que ele seja apto para ensinar a doutrina, que ele conhece, que ele pratique e que agora também ensine, que faça discípulos, doutrine a sua igreja. E em quarto lugar, espera-se do ministro de Cristo que ele possa combater as heresias, combatendo ensinos que são contrários à santa doutrina da palavra de Deus. Estes 4 pontos definem para nós uma característica, algumas características de um ministro de honra. Já o ministro de desonra, nós podemos definir como aquele que pouco se importa com a doutrina e a igreja que está sobre a sua responsabilidade é pobre no conhecimento bíblico, porque ele não ensina a doutrina de Cristo para a igreja do Senhor. Inspirado pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo prevê que nos últimos dias a vida dos ministros de Cristo não seria fácil, pois sobreviriam tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos, nos disse o apóstolo, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Finalizando, ele nos dá uma dica: fique longe dessa gente. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao 5. Perceba pelo texto, meus irmãos, que o que faz os tempos se tornarem trabalhosos é o comportamento das pessoas. E o contexto mostra para nós que estas pessoas que têm este comportamento reprovável são pessoas que não estão fora da igreja, mas são pessoas que se congregam, fazem parte da igreja de Cristo e dizem que são cristãos. Perceba pelo contexto. A Bíblia Sagrada nos diz que estas pessoas que fazem os tempos trabalhosos, eles participam, frequentam casa dos nossos irmãos, e Paulo é bem explícito dizendo que eles influenciam principalmente as mulheres. Segundo, o apóstolo Paulo também nos diz que eles se congregam na congregação dos santos, assim como Janes e Jambres se congregavam na congregação de Moisés. E terceiro lugar, são pessoas que ouvem a verdade, ou seja, eles participam do culto e escutam a palavra, porém são contrários a tudo aquilo que eles ouvem da palavra de Deus.
Isto mostra para nós que os tempos difíceis são marcados por comportamento de pessoas que estão dentro da igreja, tornando o tempo difícil para os ministros de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz para que Timóteo e todos os ministros de Cristo possam perseverar em tempos difíceis. Perseverar em quê? Vou lhes dizer. Perseverar na santa doutrina de Cristo, perseverar em meio à perseguição e perseverar também na pregação do Evangelho, diz o texto, em tempo e em fora de tempo. Entre os últimos conselhos deixados por Paulo a Timóteo, nós destacamos alguns. Capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Versículo 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo ainda deixa um alerta. Capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Olha o conselho de Paulo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. São os conselhos de Paulo, não apenas para Timóteo, mas para todos que desempenham a obra do Mestre. Considerando que esta carta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, nós temos à nossa frente o registro da sua despedida. No capítulo 4, a partir do verso 6, nos diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo tinha tanta certeza que a sua morte estava próxima, que ele diz para Timóteo que não demorasse a chegar, mas que chegasse depressa. No final da sua carreira, o apóstolo Paulo estava se sentindo desamparado pelos irmãos, porque ele diz que na sua primeira defesa, muitos já o haviam abandonado, menos Lucas, que permanecia com ele. O apóstolo Paulo, porém, independente deste desamparo humano, ele diz que sentia-se assistido e fortalecido pelo Senhor Jesus Cristo. E ele finaliza suas palavras nos dando uma boa certeza. No capítulo 4, verso 18, ele diz: O Senhor me guardará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E ele encerra sua carta desejando que a graça de Deus seja sobre todos os irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e por permanecer aqui conosco. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que muito vai ajudar o nosso canal. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito,
inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho. Dessa forma, o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.